seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Conversas com o Universo, esse espaço em que a gente fala de espiritualidade, autoconhecimento, saúde, bem-estar, tudo isso junto e misturado, como você já conhece. Se ainda não conhece, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje é um daqueles episódios em voo solo. Você sabe que a gente nunca está sozinho, né? E eu, no meu trabalho, nem se fala. Brinco que eu tenho uma galera aqui trabalhando comigo, né? Graças a Deus. Então, hoje eu vou falar sobre um tema que me é muito caro, no sentido de que é algo muito rico, especial, importante, há muitos anos, e é algo sobre o qual muitas pessoas têm me perguntado. E aí que a gente tem que estar atento aos sinais do universo. Porque o universo, ele se comunica conosco de diversas maneiras. Sincronicidades, coincidências, horas repetidas, desvios de rota, assuntos que se repetem. E quando eu comecei a receber muita demanda sobre o tema mediunidade, eu entendi que tinha um presente ali para mim. E também uma tarefa. Embora a mediunidade seja algo que faça parte do meu cotidiano há muitos anos, é algo sobre o qual eu não tenho falado tanto quanto eu poderia. Na medida em que eu venho recebendo perguntas, pedidos, eu entendo que é a hora de eu falar mais sobre isso. Então, o que é mediunidade? É o ato, a faculdade, a capacidade de fazer a mediação entre o plano físico e o plano sutil, mundo espiritual. Então, aquela pessoa que exerce a mediunidade é conhecida como médium e ela faz a ponte, ela faz a ligação, ela faz a intermediação entre esses dois planos. Você provavelmente já ouviu falar que todos nós somos médiums. Todos nós temos esta capacidade. Alguns mais desenvolvida, alguns menos desenvolvida, outros completamente bloqueados. Mas, como é um direito nosso, como filhos e filhas do Criador de tudo que é, nós podemos desenvolver esta mediunidade, esta capacidade de nos conectarmos com o plano espiritual pela nossa intenção, pela nossa disciplina, pela nossa confiança, pela nossa conduta. É um conjunto de fatores. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Como desenvolver a sua mediunidade? Se esta é a sua vontade, fica aqui comigo que a gente vai aprofundar nesse assunto. Eu, Marcela, comecei a manifestar a mediunidade ainda muito pequena, com cerca de 7 anos de idade. Eu ouvia muitas vozes. Só que elas falavam ao mesmo tempo, e falavam muito rápido, e falavam muito alto, e aquilo me deixava zonza, aquilo me deixava com medo, aquilo me deixava confusa. Eu sabia que eram pessoas falando comigo, era essa percepção que eu tinha, eu me lembro muito bem disso. Era muito perturbador. Eu estava aqui conversando com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, um colega de escola, e era como se alguém tivesse o tempo inteiro nos meus ouvidos, assim. Alguém não, alguém, né? Porque eram várias falas, né? E é interessante dizer também que eu não ouvia com a mesma audição que eu ouvia as pessoas que estavam encarnadas, né? Em carne, em corpo físico. Eu digo que eu ouvia com os ouvidos da alma. Hoje eu tenho essa compreensão. Na época, aquilo tudo era muito maluco e muito assustador. A minha mãe, que era reikiana, que era terapeuta, né, estudava iridologia, espiritualidade, espiritismo, diversas vertentes, ela já tinha um mentor na época, né, alguém a quem ela recorria, e ela me levou até essa pessoa. Eu tenho memória vaga de ter tomado um floral, não sei o que mais foi feito, que aquele canal se fechou. Então, em poucos dias eu parei de ouvir aquelas vozes e foi um alívio.
Imagina o que é para uma criança de 7 anos ver isso. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu já vi alguns vultos, assim, que eu tinha uma sensação de que eu tinha visto alguém. Mas ficava naquela seara de acho que eu imaginei, né? Deve ter sido um vento, um gato passou pela janela. Ficava naquelas, né? E aí, o meu avô paterno faleceu. Um dia eu estava indo para o cemitério com a minha avó materna, que ia levar flores para o túmulo do seu marido, meu avô materno. E eu me lembro com clareza hoje. Eu vi o meu avô paterno flutuando no ar e tinha 2 anjos do lado dele. Ou pelo menos entidades, seres que se apresentaram como anjos, né? Tinham asas, enfim. E eu achei aquilo tudo muito maluco. Eu olhava para minha avó, e olhava para ele, olhava para minha avó, olhava para ele, e ela não estava vendo nada daquilo, né? E ele se comunicou telepaticamente comigo. E aí ele pediu ajuda, né? E eu disse, mas o que eu posso fazer? Eu sou uma criança de 10 anos, a minha avó não está vendo, vai achar que eu estou maluca, né? E ele disse, só reza por mim. E foi o que eu fiz, né? Aproveitei que estava indo no cemitério, já rezei pelos dois. Só que aquele vozinho amado, abençoado, que Deus o tenha, ele começou a aparecer com alguma frequência para mim. E ali que a minha mediunidade começou a expandir. Ali eu tive que conversar com a minha mãe, escolhi não mais bloquear. Então, eventualmente, ele aparecia, conversava comigo, me mostrava algumas coisas da vida dele. E ele tinha um processo de mágoa muito grande que impedia ele de sair desse plano. Então, ele estava preso aqui na Terra. Então, à medida em que eu fui entendendo um pouco mais sobre isso, do alto da minha sabedoria de infância e adolescência, né, eu fui fazendo as minhas orações, me conectando também com outros seres de luz que começaram a aparecer para mim e pedindo auxílio para ele, né? E quando eu tinha 16 anos, ele fez finalmente essa passagem. Eu tive a honra de participar desse momento, ou pelo menos assistir. Não tenho muita clareza de qual foi a minha participação naquele momento, mas foi um processo lindo. Nesses anos todos, eu comecei a receber muitas mensagens de seres que se apresentavam como os meus mentores, mas eu ainda não tinha bem certeza, né, se eram seres bem intencionados ou não, então eu acreditava e meio desconfiava, né, nunca duvidei de que eram realmente seres que estavam num outro plano não físico. Isso sempre foi muito claro para mim, mas eu sempre fiquei com o pé atrás sobre a intenção. Por quê? Isso é um ponto importante quando a gente fala sobre mediunidade, e eu gosto de destacar isso para todos aqueles que me procuram, me pedindo para falar sobre esse assunto, é que a gente tem que ter muito cuidado, assim como aqui no plano físico, nos encarnados, tem pessoas bem intencionadas e outras nem tanto, né? Tem pessoas que querem o seu bem, que vão te ajudar, e tem pessoas que querem te prejudicar. Essa é a vida real. E isso se desdobra no plano astral, né? Isso se repete no plano astral. Então, nem todo mundo vai estar ali acessando você, conversando com você para ajudar você. E muitas vezes aparecem seres, seja em sonho, seja realmente numa visão, numa audição, né, mediúnica, aparecem seres que realmente parecem ser avatares, né, como Jesus, Maria, Arcanjo Miguel, Saint Germain, e que não são, né? Eles conseguem se transfigurar, mas como eles não têm autorização para mentir, eles não conseguem sustentar essa mentira por muito tempo. Por isso é importante a gente manter a nossa vibração mais elevada possível. Sempre invoco o nome do Mestre Ascensionado Jesus Cristo. No livro Haja Luz, da Ponte para a Liberdade, uma obra que fala dos 7 raios da Fraternidade Branca, tem uma mensagem canalizada do Mestre Jesus. E eu aprendi isso muito cedo com a minha mãe, né? E ele falou isso, né? Está registrado isso nas escrituras sagradas. Tudo aquilo que nós pedirmos em nome dele será viabilizado pelo Criador. Então, nesses momentos de dúvida, em vários momentos de dúvida da minha vida, tá? Mas quando eu entro em contato com alguma entidade etérica, espiritual, e eu estou em dúvida, o que eu faço? Eu sempre aciono o nome dele. Então, em nome
do Mestre Ascensionado Jesus Cristo, eu peço que você me mostre a sua verdadeira face. Ou eu peço que a verdade se apresente. E se não for um ser bem intencionado, imediatamente aquilo ali desmancha, se desfaz, ou a criatura dá no pé, né? Some. Então, é como se fosse uma chave de segurança. Mas com o tempo, na medida em que a gente vai desenvolvendo a nossa mediunidade e ampliando e aprofundando os contatos com o plano espiritual, a gente vai aprendendo a fazer a leitura do campo desses seres. Né? Cada um tem uma assinatura energética própria. É como para nós a aparência, né, que a gente pode dizer, a Marcela é baixinha, tem a pele clara, o cabelo escuro, olhos verdes, a gente consegue descrever esses seres também, né? Pela energia, a gente sente a frequência. Hoje eu já reconheço, quando meu mentor espiritual chega perto, eu já sinto a energia dele, né? Como se tivesse uma assinatura energética mesmo, né? Se aproxima, eu já sei que é ele. Eu não preciso nem ver, né? Nem sempre eu vejo ele, mas eu sinto ele, eu sei que é ele, né? Eu sei que é aquela frequência. A gente vai desenvolvendo, vai aprendendo a ler o campo das pessoas encarnadas, a ler o campo dos espaços, dos ambientes, né, dos lugares, que geralmente a pessoa que já tem uma abertura para a mediunidade, ela acaba sendo mais sensível, né? Ela capta muito a energia dos lugares e das pessoas. E aí tem muita gente que se desesponja, né? Ah, eu pego tudo para mim. Por quê? Porque ainda não aprendeu a lidar com essa mediunidade, não aprendeu a administrar essa mediunidade. Importante dizer também que a mediunidade ela se manifesta de várias formas. Tem gente que vê, que também é com os olhos da alma, né? Como se fosse uma projeção na tela mental. Tem gente que escuta, tem gente que sente, tem gente que simplesmente sabe. Tem várias maneiras da gente manifestar essa mediunidade, essa sensibilidade, né? Várias maneiras da gente acessar esse mundo sutil, esse campo etérico espiritual. Né? O que importa é que você saber que você pode acessar esse campo de informação, você pode se conectar com seres de dimensões de consciência mais elevados, mais sutis, planos mais sutis, né? Acessar mais informação, receber inspiração desses seres amorosos, receber o auxílio desses seres amorosos, na medida em que você desenvolver a sua mediunidade. E isso não se abre, esse canal não se abre é, é, por acaso, né? Tem um caminho que a gente percorre. E eu vou trazer para vocês o caminho que eu percorri. Então, eu peço que você baixe as barreiras, escute com o coração aberto, assim como a mediunidade, ela não se manifesta, né? A gente não enxerga com o olho físico, não escuta com o ouvido do corpo físico, procure ouvir com a sua alma, né? Procure ouvir sem julgamento, sem pré-julgamento, sem preconceitos. E sinta se ressoa ou não. Esse é um exercício muito interessante, né? Como é que a gente faz a leitura do campo? A leitura de um ser desencarnado, a leitura de um ser encarnado, a leitura de um ambiente. A gente faz como? Por onde se processa essas informações? Certamente é principalmente pelo campo do coração, pelo campo do sentir, pela sabedoria da sua alma. E isso é uma habilidade que a gente vai treinando, vai desenvolvendo, vai aprimorando. Então, hoje eu sempre digo para os meus alunos, né, nos cursos de Reiki, principalmente, desconfie de tudo, desconfie até do que eu falo. Procure ouvir tudo, ler tudo, consumir o conteúdo que você escolhe consumir, conectado com o seu coração. Perceba como isso ressoa no seu coração. Se você sente que está tudo bem, que se você sente que tem leveza, aquilo faz sentido para sua alma, né? Eu não gosto de usar certo e errado. Aquilo faz sentido para sua alma. Se você sente peso, angústia, resistência, se você acha isso meio estranho, não necessariamente seja algo negativo, não necessariamente seja, entre aspas, errado. Talvez você só não esteja pronto para acessar essa informação no momento. Talvez haja muita resistência ainda interior, talvez você ainda precise trilhar um caminho de autoanálise, de
alguns ajustes internos, né, para que você consiga, de fato, se abrir a isso. Principalmente quando a gente ainda está muito no plano mental, racional, muito conectado com aquilo que a gente pode ver e tocar, né? Então, às vezes, a gente ainda precisa abrir um pouco mais esse espaço do sentir para conseguir acessar, e aí a resistência vem, né? A mente começa a levantar barreiras. Então, não necessariamente o desconforto diante de uma informação significa que ela não serve para você. Significa que naquele momento aquilo ali é incompatível com a sua frequência, com a sua vibração. Mas esteja muito atento, porque mesmo quando tem resistência e desconforto, às vezes a gente ainda consegue acessar, por meio da sabedoria da alma, aquela coisa, aquele voto de confiança, né? A alma diz assim, não, dá um voto de confiança, mesmo que tu não goste dessa informação agora, deixa em aberto essa porta, porque pode ser que ali adiante isso seja útil. Então, esse campo sutil, que eu chamo de mundo sutil, né, que são as outras dimensões de consciência que estão em um plano mais sutil, além do nosso, que é mais denso, mais material. Esses seres que estão em outros sistemas, em outros planetas, em outras dimensões de consciência, em outras frequências, outras vibrações mais sutis, né, menos densas, menos palpáveis, a gente pode acessar isso como, né? Tudo isso que compõe o que eu chamo de mundo sutil. Pelo espaço do coração, pelo espaço do sentir, permitindo dar vazão à sabedoria da nossa alma. Então, eu diria que há alguns passos para a gente dar para desenvolver a nossa mediunidade. Se isso faz sentido para você, se é um desejo do seu coração, continua comigo. Se você ainda não está interessado, tudo bem você pausar, volta a esse vídeo em outro momento. Se você não está pronto, não está interessado, mas quer saber mais, continua aqui comigo. Falei vídeo, mas também está no Spotify esse episódio. Então, seja bem-vindo também, se você estiver só me escutando. O que eu diria, tá? Pela minha experiência e por outras vivências que eu tive com outras pessoas que desenvolveram a sua mediunidade, muitos dos quais trabalham com isso hoje, como eu trabalho com a minha mediunidade, né? Eu vejo que há um caminho que é importante ser percorrido, né? Sabendo que a mediunidade, ela não é um dom, um presente para alguns privilegiados. Ah, Marcela, mas por que tu já tinha mediunidade com 7 anos? A minha hipótese, né, e esse é um exercício de confiança, né, quando a gente começa a olhar para essas questões do mundo sutil. Nem sempre a gente vai ter certeza. Hoje, com o nível de consciência que eu tenho, com os aprendizados que eu recebi, com os estudos que eu fiz, eu interpreto que eu desenvolvi esse canal, ou já tinha esse canal aberto desde muito cedo, em função das minhas vivências em vidas anteriores. Então, eu conservei essa mediunidade aberta e trouxe isso para essa existência, né? Nem comentei com vocês que teve um gap, né? Ali da minha adolescência até a minha fase adulta, que eu dei uma bloqueada nisso. Porque aí comecei a receber pedidos. Pergunta aí para os teus mentores o que eu faço. Pergunta aí para os teus mentores se eu escolho A ou B. E aquilo começou a me incomodar, né? Porque eu sentia que não havia uma compreensão da profundidade daquele contato, né? E hoje mesmo eu ainda percebo, mas isso já não me incomoda mais, né? Que às vezes algumas pessoas me procuram querendo uma orientação muito clara. E os mentores, eles não vão dizer o que você tem que fazer, né? Essa é uma dica importante. Se você já tem acesso ao mundo sutil, sempre que alguma entidade, algum ser, alguma energia disser para você, faça, não faça saber, desconfie. Geralmente, as consciências que operam a partir do amor incondicional, elas respeitam profundamente o livre-arbítrio da humanidade. Então, eles aconselham, eles orientam, eles nos ajudam a enxergar as possibilidades que vão ser mais grandiosas e produtivas para nós, de acordo com aquilo que a gente veio experimentar aqui na Terra, mas nunca tive a experiência
de um mentor me dizer assim, tu tens que fazer tal coisa. Isso nunca aconteceu, né? Todas as vezes em que eu recebi esse tipo de comunicação foi de seres um nível vibracional mais parecido com o nosso aqui da Terra, né? Então, muitas vezes eram consciências que ainda estavam muito presas à densidade, à dualidade que a gente vive aqui na Terra. O que é a dualidade, né? É o sim e o não, a direita e a esquerda, o certo e o errado, o bom e o mal, né? Tem essa separação que a gente costuma fazer. Como a gente compreende o mundo aqui? Ou é A ou é B, né? A gente tem, às vezes, dificuldade de ver que entre A e B existem 1000 possibilidades. Não precisa ser só A ou só B. Muitas vezes tem um caminho do meio que a gente consegue conciliar ambos, né? Não precisa ser um ou outro, né? A gente acaba vivendo muito nesse mundo dual. Então, faça isso é ir muito para uma polaridade, né? Ir muito para um lado, ou A ou B. Como se eu estivesse excluindo, a partir do momento que eu escolho uma coisa, eu excluo todas as outras. Não necessariamente, né? A gente não precisa desse nível de rigidez. A gente tem liberdade, a gente esquece disso. E essa conexão com o mundo sutil, ela é muito linda por isso. Porque os mentores espirituais, os seres de luz que auxiliam a humanidade, que vibram no amor incondicional, que trabalham de acordo com as premissas do plano divino, que é puro amor, eles nos auxiliam, eles nos amam e, sobretudo, eles nos encorajam a nós utilizarmos nosso poder de escolha, né? Eles nos fortalecem, eles nos lembram de quem nós somos em essência, que nós podemos experimentar mais, que nós não precisamos ficar tão restritos àquilo que a nossa mente rígida e controladora quer determinar. Então, se eu escolher A, eu vou perder B, C, D, E, ai meu Deus, que horror, que medo, que horror, o que eu faço? A gente sofre muito, né? Como se tudo fosse muito definitivo, como se eu não pudesse voltar atrás, como se eu não pudesse mudar de ideia, como se não houvesse um caminho do meio, como se não houvesse 1001 possibilidades entre o A e o B, né? Então, quanto a gente sofre em função dessa polaridade, dessa dualidade, né? Do sim, do não, do direita ou esquerda. Será que precisa ser assim? Então, um dos passos que eu sugiro para você, se você deseja desenvolver a sua mediunidade, é buscar informação e filtrar essa informação pelo espaço do sentir, né? Tem muito conteúdo disponível, muitas obras espíritas, que abriram caminho para esse estudo, muitas obras canalizadas, inclusive. Hoje na internet nós temos muitas canalizações, e aí eu recomendo muito que você desenvolva o espaço do sentir para você conseguir justamente ler a assinatura energética, porque tem muita canalização que não necessariamente vem de um lugar de amor, principalmente aquelas mensagens que são muito aterrorizantes, né, que propagam a ideia do fim do mundo, do apocalipse. Muita calma nessa hora. Tudo que levar você para o desespero, muita calma nessa hora, tá? Você não precisa acreditar em tudo, né? Não é que uma pessoa é médium que ela está a favor do amor, né? Que ela está trabalhando pela luz, pelo esclarecimento da humanidade e pela expansão de consciência. Então, é um terreno profundo e esse campo da mediunidade, né? Um terreno profundo que você não vai encontrar as certezas da dualidade, né? Do ou sim ou não, ou certo ou errado, você vai ter que experimentar, você vai ter que filtrar. E essa que é a realidade, que a espiritualidade, que vibra no amor, gostaria que a gente usufruísse mais, né? É sair desse campo da dualidade e se apoderar desse direito de escolha, de experimentação. Eu faço leituras de registros akáshicos e, com muita frequência, eu recebo a orientação, né, dos mestres, dos guias, dos mentores, que pedem que eu transmita para os meus clientes essa informação. A sua alma deseja experimentar.
a sua alma deseja experimentar. Percebe como isso ressoa aí no teu coração? A sua alma deseja experimentar. Então, enquanto a mente fica se debatendo aí dentro da cachola, dizendo, não faz, não arrisca, não vai, socorro, que medo, que perigo, a sua alma deseja experimentar. Então, percebe que é difícil a gente não entrar em sofrimento, porque são duas partes de nós que entram em conflito, né? A gente está colocando a alma, que é uma coisa gigante, imensa, grandiosa, dentro de uma caixinha. Então, a gente está tentando espremer a alma por uma ilusão de segurança, por achar que a gente tem controle das coisas, e a vida não está nem aí para o teu planejamento, não é? Quantas provas você já teve nos últimos anos de que a vida não está nem aí para o teu planejamento? Você não tem controle. Eu digo que esse processo de limitação da mente pelo medo é como a gente engarrafar um tufão. Sabe tufão? Aquela tempestade de vento, né? Que é intensa, que é gigante, avassaladora, é potente, né? Claro, tem um potencial destruidor, mas é um fenômeno muito potente, com muita energia, e você pega e coloca dentro de uma garrafinha de 1 litro. É uma coisa antinatural, percebe? Então, a gente coloca a nossa alma, que é como um tufão de tamanha intensidade, consciência, dentro de uma garrafinha, por medo de arriscar. E o que a alma quer? A sua alma deseja experimentar. Então, um dos grandes ganhos da gente desenvolver a nossa mediunidade e receber esse encorajamento dos nossos irmãos espirituais é justamente a gente ir soltando um pouco, né? Essas amarras, esse medo, e se permitindo experimentar mais, e se permitindo viver com mais leveza, e se permitindo pegar menos pesado com a gente, e saindo dessa dualidade do certo e do errado, né? Porque hoje eu entendo que o dar certo é muito relativo, né? O dar errado é muito relativo. Ou você tem uma experiência incrível, ou você tem uma experiência que talvez seja desconfortável, mas que vai deixar um aprendizado se você estiver consciente, se você fizer uma análise daquilo que aconteceu. Então, nada é perdido, né? A gente não perde ou ganha, percebe? É uma outra visão, uma outra perspectiva da vida que traz mais leveza para a vida. Então, um dos passos que eu sugiro para você que quer desenvolver a sua mediunidade é estudar, é ler, é ter contato, né, com obras canalizadas, sejam vídeos canalizados, áudios canalizados, mensagens que vêm, livros, né, blogs, mensagens que vêm de consciências que estão numa dimensão mais sutil, né, as chamadas consciências superiores, né, que são como se fossem nossos irmãos mais velhos. Muitas canalizações, inclusive, trazem um encorajamento tão grande, né, tão amoroso, que eles dizem, vocês não são pequenos, vocês são grandes mestres, né, nós somos muito admirados, respeitados, eu diria, mais do que admirados, né, respeitados pela escolha de estar aqui na Terra. Não é fácil estar encarnado aqui nesse mundo de dualidade, nesse nível de densidade, em que a gente entende, sente na pele essa separação, né? Como se o mundo sutil estivesse lá e nós aqui, como se o Criador estivesse lá em cima e nós estivéssemos aqui embaixo, como pequenos seres, né? Minúsculos, sem poder nenhum, sem escolha, sem liberdade. Né? A gente se sente muito abandonado, a gente se sente muito pequeno. Muito do sofrimento humano reside justamente nessa crença de separação. E muitas dessas canalizações de seres que vibram no amor vem trazer justamente o conceito da unidade. Então, você é um com Deus, Deus está em você, né? Você é parte do todo. E aqui eu faço questão de frisar que essa não é uma visão religiosa, tá? É uma visão espiritual. Eu não tenho nenhuma conexão com religião, respeito absolutamente todas, entendo que todas têm seu papel, sua importância, mas eu me considero alguém que tem uma espiritualidade livre. Né? Eu acredito no amor incondicional de uma inteligência superior que tudo governa. Então, estude, né? Procure se informar e fazer um filtro com o seu coração. Abra sua mente. Isso é um outro passo importante. Abra sua mente, porque para que você consiga acessar esse plano sutil, você tem que admitir a possibilidade de que existam muitas outras formas de vida
além daquelas que você conheceu até aqui, além daquelas que você aprendeu na escola, além daquelas que ensinaram para você, né? E aí a gente pode nomear os ETs, extraterrestres, né? Eu não gosto desse termo, porque eu acho que ele ainda está carregado de muito preconceito, muito julgamento. Eu procuro me referir a eles como consciências de outras dimensões, né? Consciências como os irmãos mais velhos, né? Eles já passaram por uma experiência mais densa, ou já passaram por experiências difíceis, desafiadoras como a nossa aqui na Terra, e como se tivessem passado de ano, né? Então, a gente está aqui no jardim de infância, eles estão lá no pós-doc deles, né? Eles já estão num nível de aprendizado mais avançado, digamos assim. Não quer dizer que não existam humanos que tenham esse nível de consciência, né? E que se voluntariaram para estar aqui encarnados. Mas, de modo geral, nós que estamos aqui, estamos num nível de aprendizagem ainda mais rudimentar, né? A gente ainda tem muito que aprender para conseguir ter essa compreensão expandida do universo e do funcionamento do plano divino, né? De quem é o Criador, do que é essa criação. E a compreensão do amor incondicional, né? Para eles isso é muito natural. Eles não precisam, eles não duvidam, né? Desse amor incondicional. Eles não duvidam do quanto eles são amados, como nós duvidamos, por exemplo. A gente ainda se sente muito pequeno. Então, é uma condição. Se você quer desenvolver sua mediunidade, você precisa abrir a sua mente. Na medida em que eu comecei porque inicialmente eu enxergava seres desencarnados, né? Então, o meu avô, que eu conheci na forma física, eu via ele desencarnado exatamente da mesma forma. Parecia meio transparente, tipo fantasma de filme, mas era a mesma forma. A partir do momento em que eu começo a acessar consciências mais expandidas e começa a perceber que existem outras formas de vida, não necessariamente humanoides ou híbridas, né, com traços humanoides e outros traços diferentes, eu começo a me questionar sobre a minha sanidade mental. Então, eu faço questão de frisar isso, porque se você não abrir a sua mente e não filtrar a informação que chega do mundo sutil pelo campo do sentir, né, e tiver uma visão como eu tive, você pode entrar nesse espaço de questionar sua própria sanidade mental. É porque existem inúmeras formas de vida no universo, além dessa forma humanoide aqui que você está acostumado a ver. Então, abrir a mente é fundamental. É muito importante também administrar a mente, porque a mente é um mecanismo fabuloso, uma ferramenta fantástica, não é por acaso que ela existe, mas que também pode ser extremamente limitadora, né? Então, a mente, e há muitas pesquisas, né, em cima disso, neurocientistas, cientistas, pesquisadores, médicos, que estudam o funcionamento cerebral humano, né, que trazem para nós a consciência de que a mente, ela reencena o passado, né, projeta o futuro com base naquilo que ela já viveu, já experimentou. Então, a gente está sempre projetando o futuro com base naquilo que a gente já viveu. Então, eu só posso ter medo de algo que eu já experimentei, né? Então, se eu tive um episódio traumático, no meu caso, né, na infância, com aranha, eu desenvolvo medo de aranha. Se eu nunca tivesse visto uma aranha, dificilmente eu ia ter medo de aranha, né? Eu tenho que ter tido algum tipo de experiência, nem que seja num filme, de alguma forma, tem que ter tido um registro no meu cérebro de que aquilo ali pode ser uma ameaça, né, para eu desenvolver esse medo. Então, a nossa mente, ela quer nos proteger. Que bom que ela quer nos proteger. Mas a gente precisa abrir ela e oferecer uma gama maior de experiências para qualificar a capacidade dela de leitura de cenário, né, de interpretação daquilo que ela enxerga, daquilo que ela experimenta através do nosso corpo, né, através dos nossos sentidos. Porque seja um dos 5 principais, ou seja, através do sexto sentido, né? Então, a gente precisa abrir essa mente, treinar essa mente, para que ela não barre esse processo. Porque a tendência é que ela vá só conceber como possível, como viável, como real, aquilo que ela já conhece.
Então, a gente precisa dar repertório para essa mente, né? E aí, como é que a gente faz isso? Vivenciando, experimentando. Lembra? A sua alma quer experimentar. Estar disposto a sentir. Esse é outro passo fundamental, né? Aquilo que eu falei para você, você vai... o espaço do coração, ele é um termômetro, né? Ele que vai ajudar você a sentir se uma informação faz sentido, ressoa ou não com você, se é apropriada para você nesse momento da sua existência ou não, se vale a pena investir nessa informação ou não, se vale a pena estudar mais sobre isso ou não, se vale a pena seguir os seus instintos para esse lado ou não, né? Então, é esse espaço do sentir que nos qualifica a adentrar esse mundo sutil. E isso é uma questão que a gente aprende a fazer, porque nós não fomos ensinados a fazer, nós fomos muito reprimidos na nossa primeira infância, né? E ao longo dos nossos anos também, né? Não chora, não faz essa cara, não pode exprimir raiva, não pode expressar tristeza. Na rede social, então, pelo amor de Deus, né? Eu, algumas poucas vezes, botei lá uns textos melancólicos, principalmente ao longo daquele período nebuloso ali que a gente viveu entre 2019 e 2021, né? Com aquela questão de emergência de saúde mundial, e, nossa senhora, eu quase fui, né, condenada em praça pública. As pessoas não têm tolerância à tristeza, né? Não posso ficar triste. Hoje mesmo, eu estou gravando esse vídeo em dezembro de 2024, tem uma trend no Instagram que não posso dizer que fui triste em 2024, por quê? E daí as pessoas listam conquistas. E eu fiquei bem resistente a essa trend, né? Porque, embora seja muito legal a gente exaltar as nossas conquistas, celebrar as nossas conquistas, isso também nos fortalece, nos encoraja, parece que não tem espaço para tristeza, né? E quanta alegria a gente vive, por que a gente viveu a tristeza? Quantos lugares eu acessei, por que eu estava triste no lugar em que eu estava? Se eu não tivesse estado triste, eu não teria feito nenhum movimento para buscar minha felicidade, entende? Então, a gente não pode entrar nesse espaço de negar e excluir nenhuma emoção. Hoje eu nem gosto de falar em emoção negativa, eu até falo para as pessoas entenderem, né? Para os meus clientes entenderem. Ah, tristeza, raiva, ódio, são emoções, né? Que nos levam para um lugar meio pesado, um lugar negativo, mas não são emoções negativas, né? Todas elas têm a sua função, todas elas têm uma contribuição. Então, não entra nesse espaço, sabe? Porque a gente já foi tão reprimido, te permite sentir. Então, tá triste? Vai lá, deixa essa tristeza vir, deixa essa tristeza vir à tona. Tá magoado, tá magoada? Procura olhar para dentro, entender por que determinada coisa que alguém falou ou fez despertou essa sensação em você, o que acionou em você. Algo que alguém fez te deixou com ranço, te deixou irritado, irritada, por quê? O que tem aí dentro que foi acionado por isso? Pelo que o outro fez ou deixou de fazer, né? É um processo profundo e curador mergulhar dentro da gente para entender por que a gente está sentindo o que a gente está sentindo. A gente expande, a gente se qualifica, a gente aumenta o repertório da mente. Quando a gente faz esse movimento de acolher as nossas emoções e procurar compreender qual é a mensagem que elas nos transmitem. Então, estar disposto para sentir é abrir mão de excluir, de rejeitar as emoções ditas negativas. Porque, às vezes, você vai ter contato com uma canalização, vai ter contato com um ser desse mundo sutil, e daqui a pouco isso vai gerar um desconforto. Se você não estiver familiarizado com as suas emoções, você pode bloquear esse canal, você pode fechar essa porta. E não precisa, né? Às vezes o desconforto é a cura. Recentemente eu li uma canalização dos pleiadianos, que são seres de uma consciência elevada, infinitamente amorosos, né, em sua maioria, que eles falavam que a humanidade ela passa por um processo, acompanhando a transição planetária da Terra para uma dimensão de consciência mais sutil, a gente passa por um processo de cura individual e coletiva. Então, muita gente acaba sentindo desconforto, né? Velhos padrões, velhos traumas emergem, voltam com tudo, coisas que a gente achou que já tinha superado, voltam, a gente tem aquela catarse, e a gente fica mal, e a gente quer rejeitar aquilo, quer passar por aquilo, quer anestesiar, quer esquecer, quer botar numa caixinha. E naquela canalização, os pleiadianos dizem assim, ó, encara essas experiências, essas emoções como bolhas. Sabe bolha de sabão?
Deixa essa bolha emergir, deixa essa bolha sair das profundezas do teu ser e emergir, deixa ela vir à tona. Às vezes, tudo o que ela precisa é vir à tona, entrar em contato com o ar e puf, explodir e se dissipar. Só que se você não deixar ela vir à tona, ela não vai ter a oportunidade de se dissipar. E essa energia, na natureza nada se perde, né? Tudo se recicla, se renova, se recria, se descria. Então, essa energia ela vai ser enviada para o cosmos para ser aproveitada de outra forma. Mas se você ficar guardando isso dentro do seu corpo, isso só vai prejudicar você. Então, deixa essas emoções emergirem, vai experimentando isso. Né? Tá mal, tá triste, escuta essa tristeza, deixa isso vir à tona. Além de estar disposto para sentir, abrir a mente, administrar a mente, buscar conhecimento e informação qualificada, é importante a gente investir no autoconhecimento e na reforma íntima, né? Gosto muito dessa expressão muito utilizada no Espiritismo, né? Reforma íntima. É como se a gente tivesse que observar, né? Reavaliar os nossos comportamentos, porque no universo tudo é frequência, tudo é vibração. O universo, ele não entende afirmações positivas, né? Ele não entende o que eu falo. Ele entende a frequência que eu emano. Então, se eu quero co-criar prosperidade financeira, por exemplo, né? E eu posso dizer, o dinheiro é meu amigo, eu amo dinheiro, a prosperidade é bem-vinda na minha vida. Se internamente eu tenho medo de faltar dinheiro, eu tenho uma vibração de escassez, eu não me dou as condições de vida, não me proporciono as condições de vida que eu gostaria de usufruir por medo de faltar, por medo de não dar conta, por medo de não conseguir pagar. Então, qual é a vibração que eu estou emanando? É uma vibração de escassez, de medo, de retenção, de não abertura, de não receptividade para essa energia da prosperidade financeira, entende? Então, o universo, ele entende a vibração. Da mesma forma, não adianta eu estudar, eu acessar canalizações, eu fazer orações, mantras, né? Se eu não cumprimento o meu vizinho, se eu não estou disposta a dar um sorriso para aquela pessoa que não está legal, que a gente ajuda de maneiras muito pequenas, né? A gente não precisa ter grandes quantidades de recurso para fazer doações para entidades, né? Se isso não está disponível para nós, a gente pode ajudar com a escuta paciente, com um olhar amigo, com um sorriso caloroso, com um bom dia, né? Fazendo um carinho, facilitando a vida de um irmão. Tem tantas maneiras da gente ajudar, né? Então, a pessoa ela é toda good vibes, medita, repete mantras, vai na igreja, vai no centro espírita, e xinga no trânsito, e briga toda hora, e é intolerante, né? Tem uma posição política firme, rígida, e quem não concorda não presta. Percebe que é incompatível? Qual é a vibração que eu emito? Ah, mas quem pensa, não presta, não serve, é ruim, não dá. Que espaço é esse de julgamento? Faz sentido com o amor incondicional, com a vibração do amor incondicional? Mas olha, essa criatura aí me cortou no trânsito, tomara que bata o carro. Qual é a vibração que eu estou emitindo? Não estou dizendo que não pode sentir raiva. Sentir raiva, preciso entender o que está ressoando em mim, né? Por que isso me aciona? Por que isso me engatilha? Agora, a reforma íntima, ela é sobre isso. Se eu sou feita à imagem e semelhança de Deus, se a minha matriz é perfeita, amorosa, se eu quero ascender, evoluir espiritualmente, me conectar com o mundo sutil, eu preciso mudar a minha vibração. Eu preciso fazer a reforma íntima. O que é o autoconhecimento? É o entender por que me irrita tanto quem pensa diferente de mim, politicamente falando. Por que eu me irrito tanto? Por que eu julgo tanto coleguinha? Por que eu tenho tanto ranço do meu chefe? Por que a minha sogra me dá raiva? Percebe que cada uma das pessoas que está aqui no seu entorno é um professor, tem uma lição, está refletindo algo que tem aí dentro de você.
Então, quando eu falo de autoconhecimento e reforma íntima, é a gente ter congruência, né? Eu tenho que ser coerente naquilo que eu penso, naquilo que eu falo, naquilo que eu faço e principalmente naquilo que eu vibro. Eu não posso ser uma coisa dentro de um templo e outra na rua. Eu não estou sendo congruente. A minha vibração, ela não está sendo a mesma, né? Então tem algum problema aí, tem um ruído aí. Então eu tenho uma vibração num lugar, outra vibração no outro, tá, mas quem eu sou? Qual é a minha vibração verdadeira? Quem eu sou de verdade? Eu sou uma pessoa raivosa, intolerante, ou sou uma pessoa amorosa, que está disposta a auxiliar o todo, a colaborar com o mundo, com o planeta, a elevar a vibração desse planeta, ajudar quem precisa, e a me conectar com essas consciências mais elevadas. Se eu quero acessar o mundo sutil, eu tenho que fazer essa reforma íntima. E isso não serve só em relação ao outro. Eu preciso também ter autocompaixão, respeito comigo, com a minha história, com quem eu sou, com a minha essência, com o que é verdadeiro para mim, com o que faz ressoar o meu coração. Então, quantos de nós mantêm relacionamentos amorosos que já não têm mais amor? Quantos de nós permanecem em trabalhos que fazem a pessoa chorar, que fazem a pessoa ser infeliz? Quantos de nós mantêm relações com outras pessoas que já estão em outra vibração, que já não fazem sentido, que muitas vezes agridem, né, que são relações tóxicas? Quantas vezes a gente se machuca? Quantas vezes a gente se julga? Quantas vezes a gente se cobra? Quantas vezes a gente exige demais de nós mesmos? Em vez da gente olhar para trás e perceber que a gente vem numa crescente, que a gente vem evoluindo e que a gente não precisa dar conta de tudo hoje. A gente pode subir degrau por degrau. Quantas vezes a gente se compara? Ah, mas olha ali o fulano, ó, podia estar ali onde ele está. Mas não faça isso consigo mesmo, consigo mesma. A gente deve se comparar com nós mesmos. Quem eu era 5 anos atrás? Quem eu era 10 anos atrás? Quem eu era 15 anos atrás? Houve evolução? Houve. Ótimo. Parabéns para mim. Vou celebrar e vou olhar sim para aquilo que precisa ser melhorado, para que nos próximos 5 anos eu possa fazer uma projeção de passado, olhando para o passado e dizendo: olha, nos últimos 5 anos eu evoluí ainda mais. Que bom que eu continuo crescendo. Então, a autocompaixão ela é fundamental também, porque isso muda a nossa vibração. Responsabilidade e autorresponsabilidade. Responsabilidade com essa capacidade mediúnica, né? Então, na medida em que eu consigo acessar a informação desse campo sutil, dessas dimensões de consciência superior, o que eu faço com essa informação? Eu vou sair disseminando tudo? Vou sair falando para os outros o que eu sinto, o que eu percebo? Depende, né? Sejamos responsáveis. Recebi uma informação sobre o fulano. Como que eu vou falar isso? Será que eu tenho que falar? Eu recebi para eu me preparar ou para preparar o fulano? Então, assim, é muito importante a gente ter responsabilidade com aquilo que a gente acessa desse campo sutil. E autorresponsabilidade é também a gente entender que nós temos o livre-arbítrio. O que é autorresponsabilidade, né? Eu pego as rédeas da minha vida. Então, eu paro de delegar o meu poder. Porque, às vezes, a gente entra nesse lugar, tá? Isso é uma armadilha que muita gente entra, né? Quando começa a desenvolver sua mediunidade. Ah, mas eu vou perguntar para os meus mentores, né? Se eles não... Ah, meus mentores não estão me falando nada, então eu não vou agir. E às vezes eles não estão falando nada justamente porque você tem que escolher, você tem que agir, né? Então a autorresponsabilidade é bater no peito e dizer, eu banco a decisão, né? Eu escolho porque a minha alma deseja experimentar. Então eu vou escolher com autorresponsabilidade, com autocompaixão, de saber que se, entre aspas, der errado, vai ter um aprendizado ali para mim. Então eu não tenho medo de errar, não tenho medo de arriscar. Se ressoa com o meu coração, é para lá que eu vou. Então, isso também faz parte do desenvolvimento da mediunidade. E a prática, né?
Como que a gente consegue desenvolver a mediunidade? Com prática, com experiência, aprendendo a ler o campo, aprendendo a ler a assinatura energética dos seres, das consciências que contatam a gente, a partir da abertura desse canal. Então, é prática, né? É experimentação, é vivência. A gente pode ter esses contatos através de sonhos, através de projeção astral, a gente pode acessar outras dimensões de consciência, mesmo estando consciente no aqui, no agora, por meio da meditação, por exemplo, que a gente é conduzido a um estado alterado de consciência, a gente consegue estar presente aqui, estar ouvindo tudo o que está acontecendo ao redor, mas está acessando uma outra dimensão de consciência e recebendo informação de lá também. Isso é algo que se alcança com a prática. Com a prática. Então, é dedicação, disciplina, reforma íntima, responsabilidade, autoconhecimento, prática. Lembra, a sua alma deseja experimentar. Se você sente o chamado para desenvolver a sua mediunidade, eu tenho um presente para te dar e um convite para te fazer. A partir de janeiro de 2025, eu vou passar a oferecer o curso Desenvolva a Sua Mediunidade. Aqui na descrição desse vídeo, seja no Spotify, no YouTube, eu vou deixar um link para você baixar gratuitamente um e-book em que eu resumi esses passos que eu trouxe aqui para você nesse episódio do podcast Conversas com o Universo, que representam o meu entendimento com base na minha jornada, na minha experiência, naquilo que eu estudei, naquilo que eu venho vivenciando com a espiritualidade, certo? Não é o certo ou errado, é a perspectiva da Marcela, a contribuição da Marcela nessa esfera. Então, você vai aqui fazer o download gratuitamente, um arquivo seguro, pode baixar um e-book gratuito, e no final desse e-book tem um link para você manifestar interesse nesse curso. Nesse link vai ter mais informações sobre como vai funcionar essa experiência que eu estou proporcionando, justamente pelo chamado que eu tenho recebido do universo e também do fundo da minha alma, do meu coração. Então, eu vou desenvolver isso a partir de 2025. Se você sentiu o chamado, espero que você esteja comigo e vamos experimentar com confiança, com segurança e com abertura do coração. Um curso que vai ter conteúdo e que vai ter vivências práticas também, experiências, algumas técnicas para a gente se proteger, para a gente se empoderar, para a gente abrir o espaço do coração. E eu tenho mais uma informação antes de encerrar. Este episódio do podcast Conversas com o Universo, ele encerra um ciclo. Hoje eu estou marcando o fim da primeira temporada do podcast. Então, este episódio encerra a primeira temporada. Você que ainda não conhece o podcast, tem outros 17 episódios anteriores no Spotify e no YouTube. Acessa lá, tem temas variados. A partir de janeiro, pretendo iniciar a segunda temporada. Aguardem, porque virá novidade no formato. Isso ainda está sendo canalizado e construído, co-criado junto com a minha equipe espiritual. Então, eu volto. Uma breve pausa agora, até para qualificar essa experiência para vocês e para mim também. Para quem esteve me acompanhando até agora, gratidão pela audiência, gratidão pelos feedbacks. Quem está chegando agora também, muito obrigada por estar aqui. Deixe o seu comentário, vai ser um prazer saber como ressoou tudo isso para você. A gente se vê em breve, sigo lá no Instagram, @marcelapunk, e com lives todas as quartas-feiras com a Tamara, às 7 horas da manhã, no YouTube. Até mais!